Este é um vídeo oferecimento CS Importes. As melhores camisas você encontra aqui. Não marque bobeira e garanta a sua já. E aí, time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Aquele abraço pra vocês aí. No vídeo de hoje vocês vão ver aí aquele assunto de alguns dias já tendo sua sequência, né? Agora o STJD já teve um veredito aí, já botou em prática alguma coisa aí. E vamos falar também, o Mauro César comentou sobre isso, essa situação do Vasco lá na Ilha do Retiro, lá, essa situação que estão tentando infringir, botar o Raniel como vilão e tal. Enfim, depois vocês vão ver aí. A Força Jovem também vai ser o assunto. A gente vai falar sobre a CBF dando indícios que o jogo contra o Criciúma vai ser televisionado novamente. Enfim, acompanhe até o final aí do vídeo aí. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e, claro, se você não é inscrito, se inscreva aí, dando essa moral pra gente aí, beleza? Fica com o vídeo aí. E como a gente vinha falando aí desde segunda-feira, algumas coisas que poderiam acontecer, realmente aconteceu. Ilha do Retiro foi interditada pelo Otávio Noronha, que é o presidente do STJD. Ontem, por volta de 21 horas, eles botaram isso aí no site, dando o veredito aí, que o presidente do STJD botou interdição da Ilha do Retiro. Quando o Sport for mandante do jogo, não vai ter torcida, portões fechados, e quando for visitante, não vai receber um centavo do jogo. E nesse meio aí o Raniel e também o Luiz Henrique foi punido aí por 30 dias ou 2 jogos, como manda o regulamento aí, o artigo 258A. Então, Raniel pode ficar até o final do ano aí, e o Luiz Henrique também até o final da temporada, me corrigindo aqui, até o final da temporada, pode estar sem atuar pelo Vasco. Espero que a gente consiga aí esses 2 pontos, que o Vasco sim está monitorando isso daí, essa situação aí, a regra, né? A regra diz que quando tem o que aconteceu lá, o time vai perder o ponto e quem sai vitorioso é o adversário. O visitante ganha por 3 gols de diferença, sem ter feito os 3 gols de vantagem no caso aí. Mas enfim, o Vasco tá monitorando isso daí e vamos ver os próximos passos. Não tem data para o julgamento. Pode ser que aconteça terça-feira, mas eu não vou cravar que vai ser terça-feira. A gente vai ver no decorrer da semana aí a data que vai estar marcada. E a gente vai falar aqui no vídeo com vocês e também nas nossas lives aí. 3 lives durante o dia. E eu vou fazer o convite para vocês aqui. Meio-dia, Almoça Vasco, não perca. Então fica o convite aí para vocês aí. E ainda falando em STJD, ontem, dia 18, eles tiveram uma reunião com a FERJ para falar sobre manipulações de resultado. E anunciou ali que está fechando uma parceria com a Sport Radar, que já atuou aí mais de 10 esportes, já teve suspeita de mais de 900 suspeitas em 76 países no ano passado. Então, quem tem isso aí acontece mais no futebol mais amador também, é manipulação para poder resultado, para poder ganhar seu cascalho nas casas de aposta. É uma empresa especializada nisso daí. Isso daí vai estar sendo interessante, principalmente para os times pequenos que podem estar pensando, né? A gente não pode acusar, mas pensando em fazer algum tipo de manipulação. A corda vai ficar mais bamba para eles aí. E a CBF indicou aí, deu a entender, né, que o próximo jogo do Vasco vai ser televisionado novamente pela TV Globo. Eles anunciaram aí, botaram no site, né, que vai ser Globo e Premiere, que vai transmitir o jogo. Então já tem um spoiler aí, e durante a semana a gente vai ver se realmente a TV aberta vai passar esse jogo do Vasco da Gama contra o Sport, que pode ser o acesso do Vasco já no próximo jogo, sábado. E a Força Jovem finalmente está liberada, depois de 9 anos, está liberada para poder estar no estádio ali, uniformizados, né? E tem um detalhe nisso daí, que durante 60 dias eles só vão poder ter uma faixa nominando lá a Força Jovem. Bom, porque vamos ter 2 jogos aí em casa e toda a força possível de toda a torcida e no geral vai ser muito importante para ser o principal
né? A gente está sendo o principal jogador desde o início do ano. A torcida está sendo o principal jogador desde o início do ano. E vamos que vamos agora para esses 2 últimos jogos aí. E o Vasco vai subir, se Deus quiser. E ainda falando sobre o jogo de domingo aí contra o Sport, o Mauro César ontem ele explanou o que ele achou dessa situação toda envolvendo a torcida, envolvendo a querer punir o Raniel. Enfim, confere aí que dessa vez vale a pena assistir o que ele tá falando aí. Então, fiquem aí com o vídeo. Agradecer a cada um de vocês que chegaram até esse momento aqui com a gente aqui. Almoça Vasco, 12 horas. Fica o convite de mais uma vez aí. E vamos que vamos. E vamos subir, galera. Vamos subir sim. Fica com o vídeo. O pênalti para mim aconteceu, o pênalti no Alex Teixeira, o Raniel bateu e fez o gol, e aí ele foi comemorar na direção da torcida do Sport, que invadiu o gramado, e aí começou toda essa confusão, né? A torcida do Vasco estava do outro lado. Aí tem muita gente criticando o jogador. Bem, você pode até achar, o jogador poderia ir para o outro lado, poderia não comemorar ali, mas também a gente não pode achar que é normal que alguém que compra ingresso, está na arquibancada, vê o jogador comemorando o gol, acha que pode entrar no campo e bater nas pessoas. Então, nada justifica isso. Ele poderia evitar? Poderia, mas ele comemora onde ele quiser, ele fez o gol. Da mesma maneira que o torcedor pode provocar o jogador, xinga o jogador, tenta deixar o jogador nervoso, o jogador também pode desabafar, de repente, comemorando na direção do adversário. Antigamente, o Renato Gaúcho fazia gol e mandava a torcida adversária se calar, o Romário fazia isso, e era do jogo, é um embate. A torcida tenta desestabilizar o atleta adversário e ele também pode responder. Agora não, agora o cara correu na direção, invasão de campo, pancadaria, resultado, tinha ainda 4 minutos aproximadamente a jogar, não foi jogado. Aí o Claudinei Oliveira, depois o técnico do Sport, deu entrevista reclamando, queria os 4 minutos. Bem, se a torcida do Sport não invadisse o campo, a sua equipe jogaria os 4 minutos e poderia ter feito o gol da vitória e, quem sabe, ter se igualado ao Vasco. Ficaria atrás no saldo de gols, mas com a mesma pontuação, né, com uma possibilidade bem razoável aí de, quem sabe, nas últimas rodadas roubar essa 4ª colocação do Vasco, conseguir o acesso para a Série A. O gol foi super importante para o Vasco, mas eu acho que assim, se o tribunal, que ontem adiou o jogo do Corinthians porque não tinha torcida única contra o Goiás e tal, resolver agir com o mínimo de rigor, o Sport tem que jogar sem público durante um bom tempo. Não só essa reta final de temporada, mas também o ano que vem. Tem que ter algum tipo de punição. Eu sou contra essa coisa de tirar público, mas nesse caso não tem jeito, gente. Até porque o clube não consegue... o clube não conseguiu impedir que os torcedores abrissem lá, arrombassem lá um portão que leva até o campo para invadir o gramado. O estádio é de responsabilidade do Sport, quer dizer. E houve também lá no Castelão, né? No Castelão Sim. Já é uma situação que é um pouco diferente, porque é um estádio de Copa do Mundo, não tem alambrado, né? E os caras invadiram o campo, os torcedores do Ceará. É mais difícil controlar, quero dizer, mas também, claro, que o Ceará vai ter que responder por isso. E é estranho, foi estranho porque o Cuiabá vencia por 1-0, empurrava o Ceará para a zona de rebaixamento. Então o Ceará empatou o jogo, devolveu o Cuiabá para a zona do rebaixamento e ele saiu. De repente, os caras invadiram o campo com uma confusão danada também, os jogadores correndo para o vestiário, foi quase que simultâneo. Foi quase que ao mesmo tempo. Eu acho que isso também não é só uma questão só do futebol, não, sabe? Acho que isso aí está dentro de uma sociedade que a gente está vivendo muito, muito louca. As pessoas estão perdendo completamente referência com relação até o básico daquilo que você tem que respeitar. Eu acho que isso acaba explodindo no futebol. É sempre importante olhar de uma forma um pouco mais ampla, porque é muito engraçado, né? Quando a gente vê os comentários das confusões que acontecem no futebol, parece que a gente mora num país nórdico, sabe? Que tá todo mundo perfeito. Não, porque no futebol é o que acontece fora, acontece no futebol. São as mesmas pessoas. O cara que briga na praia, na rua, arruma confusão, ele tá no jogo também de futebol. O futebol vai ser uma ilha de comportamento padrão, todo mundo disciplina. Não, vai ser também no futebol, vai acontecer. Não estou aqui a defender, não. Estou dizendo que o futebol está no contexto da nossa sociedade. E é muito estranho, até algo para parar e pensar, o fato de ter acontecido ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Né? Uma torcida revoltada porque um jogador comemorou um gol e a outra, sei lá por quê, porque o time tinha acabado de empatar o jogo. Talvez já estivessem ali com os nervos à flor da pele, não conseguia entender qual a raiz, né, qual a razão que motivou essa razão, não, né, o que motivou esses torcedores do Ceará a invadirem o campo, né? Mas, enfim, rotina no futebol brasileiro, esse tipo de coisa acontece, vira e mexe acontece. Eu não acho correto apontar para o jogador. Acho até que, tudo bem, se eu fosse amigo do Raniel, eu falaria assim, Raniel, se fizer um gol, aqui está a torcida do Vasco, aqui está a torcida do Sport. Não vai para lá, vai lá para o outro lado. Comemora com a torcida do Vasco, está lá no estádio. Agora, ele foi formado no Santa Cruz, tem isso também, tem um contexto. Ele jogou no Santa Cruz,
Ali está a torcida organizada do Sport, quer dizer, já deve ter uma rixa dos tempos que jogava os clássicos Santa e Sport. Aí ele viu ali, ele foi. Né? Poderia ter evitado? Poderia, mas ele tem o direito de comemorar o gol, gente.